Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 50, que tem como objeto de conhecimento fatoração, detalhamento, diferença entre dois quadrados. Então, pessoal, anotem tudo da nossa aula para não perder nenhum detalhe e vamos à nossa aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre fatoração, mais necessariamente a diferença entre dois quadrados. Tudo bem? Então, pessoal, inicialmente pode parecer um pouquinho complicado, mas depois vocês vão ver que é algo útil e que nada mais é do que algo que você só vai fazer um remanejamento com algumas letras. Tudo bem? Então vamos lá ao assunto. Fatoração da diferença de dois quadrados. Então, como assim diferença entre dois quadrados? Então, vamos primeiro aqui fazer a nossa demonstração geometricamente. Tá? Então, a área colorida da figura pode ser indicada pelo polinômio x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é uma expressão muito comum de vocês verem em produtos notáveis, tá? Que é a diferença entre dois quadrados. Ok? Então, como assim? O que isso aqui significa? Eu tenho um quadrado cujo lado mede x. Tá? Então, é exatamente esse quadrado de azul. Tá? E a área desse quadrado, ela é representada pelo lado ao quadrado. Se o lado é x, então essa área é x ao quadrado. Ok? E aí nós temos aqui, ó, um outro termo aqui que é o y ao quadrado. O que é o y ao quadrado? É este quadrado agora aqui, ó, em vermelho, que possui como lado y, tá? Então, o quadrado maior que eu fiz de azul é o x. A área dele, x ao quadrado. Esse quadrado menor aqui possui y de lado. A área dele, y ao quadrado. E o que é a diferença? É do meu quadrado x, certo? Meu quadrado de lado x, menos o meu quadrado de lado y. Então, o que significa? Que eu quero saber esta área aqui, ó, que eu estou demarcando de verde. Tá? Que é quem? O meu quadrado maior de lado x menos o meu quadrado menor de lado y. Tá? Então, isso é exatamente, né, demonstrando aqui geometricamente, o que é a diferença de dois quadrados. Tudo bem? Aqui o passo a passo, separando a figura em dois retângulos, conforme a figura 1. Aqui a nossa figura 1. Tá? É exatamente o que estava demonstrado agora há pouco. Porém, ó, eu posso fazer um recorte aqui, ó, certo? Porque eu sei que este lado aqui, esse pedacinho aqui, ele é quem? Ele é x, porque o x ia até lá em cima, menos o pedaço do y. Tá? Então, ele é o quem? X menos y. Ok? A mesma coisa aqui em cima, tá? Esse pedaço aqui também, ele é x menos y. Por quê? Porque ele era x menos o y, tá? Então, mas para que o senhor está fazendo isso, professor? Para você conseguir observar isso aqui, ó. Se eu pegar esse pedacinho agora que eu vou pintar aqui de verde e colocar ele embaixo, o que eu vou ter? Né? Então, observe que eu vou ficar, ó, com um retângulo que vai ter aqui de base, né? Ó, x menos y, e de altura, ó, x mais y. Certo? Tá, professor, mas aonde é que o senhor quer chegar com isso? Exatamente
nesta igualdade aqui que nós estudamos, certo? Sempre a gente vai estudar ela em produtos notáveis, ok? Em produtos notáveis a gente vai estudar, ó, a diferença do quadrado, né? A diferença de dois quadrados, o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Isso é o que a gente aprende em produtos notáveis, ok? Então, para você chegar neste conteúdo, você já estudou produtos notáveis. E o que eu estou provando é exatamente isto aqui, ó. Que eu posso fazer, né, a diferença de dois quadrados pelo produto da soma pela diferença. Como assim, produto da soma pela diferença? Produto é a multiplicação. Produto da soma pela diferença. Tá? Soma, adição, diferença, subtração. Observe que os dois termos são os mesmos. Tá bom? Não confundam com outro produto notável. Isso aqui ele só é válido quando os dois termos são os mesmos. Então, observe que o primeiro termo é x, segundo termo é y. Ó, primeiro termo é x, segundo termo é y. Um é soma, o outro é diferença. Um é adição, o outro é subtração. Então, a diferença, ou seja, subtração dos meus dois quadrados, eu também posso fazer ele na forma, ó, x mais y vezes x menos y. Tudo bem? E aí, isso aqui vai servir para quê? Isso aqui vai servir para a gente utilizar na fatoração. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, o polinômio x ao quadrado menos 36 representa uma diferença de dois quadrados. Vamos agora, então, fatorar esse polinômio. Então, observe que ele está na forma de diferença de dois quadrados. Tudo bem? Professor, não tem ao quadrado no segundo. Claro que tem. Olha aí. 36 é o mesmo do que 6 ao quadrado. Tá? Então, se eu tenho x menos 36, é o mesmo do que eu dizer que eu tenho, ó, x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então, ó, observe que a gente tem o primeiro termo está elevado ao quadrado, segundo termo está elevado ao quadrado. E no meio eu tenho uma diferença, uma subtração. Então, já vi como é que se resolve isso, ó. Basta a gente fazer os nossos termos, ó, x e 6, só que um será somando e o outro subtraindo. Tá bom? E sempre que tem dois parênteses juntos, assim, ó, como está aqui, ó, aqui é um parênteses, aqui é outro. Pode isso? Ah, isso aqui já fica subentendido que aqui no meio é uma multiplicação. Ela não precisa obrigatoriamente aparecer. Tá ok? Então, aqui a forma fatorada, x mais 6 vezes x menos 6. Aqui é o produto da soma pela diferença. Tá? Vai ser a forma fatorada de x ao quadrado menos 36. Tudo bem? Vamos ver aqui mais uma. Agora a gente vai escrever o polinômio x mais 7 ao quadrado menos 1. E aí? Agora ficou difícil, né? Só que a gente vai escrever agora esse polinômio na forma fatorada. Ok? Então já observe aqui a primeira consideração, a primeira informação. O 1 é o mesmo do que 1 ao quadrado. O 1 eu posso multiplicar por ele quantas vezes eu quiser, sempre vai dar 1. Então essa expressão representa uma diferença de dois quadrados. Professor, quem é agora o meu primeiro termo? Quem é que está elevado ao quadrado aqui? É o n mais 7. Então, o meu primeiro termo vai ser exatamente n mais 7. Aqui o meu primeiro termo não vai ser somente um número ou somente uma letra, e sim um polinômio, n mais 7.
Tá? Então, todo n mais 7 vai ser o meu primeiro termo. Ok? E o meu segundo termo agora vai ser 1. Que é exatamente quem a gente viu, que é o mesmo do que 1 ao quadrado. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Já que é o quadrado de dois termos, ó, meu primeiro termo ao quadrado, menos o meu segundo termo ao quadrado. Tá? E o que a gente aprendeu? Que basta eu tirar o quadrado, eu sumo com o quadrado aí, e eu vou colocar um produto da soma pela diferença. Tá? Então, eu vou colocar aí um produto da soma pela diferença. Como é que é isso? Vai ser o meu primeiro termo. Quem é meu primeiro termo? Eu vou até escrever aqui para a gente não esquecer. Ó. O meu primeiro termo vai ser ó, o n mais 7, certo? Só que o meu primeiro termo é todo o n mais 7. E o meu segundo termo, que agora eu vou colocar de vermelho, ok? O meu segundo termo vai ser 1, tá? Então aqui meu primeiro termo, n mais 7. Meu segundo termo, 1. Tá? Produto da soma pela diferença é o quê? Meu primeiro termo somado ó, com o meu segundo termo, tá? Vezes, ou seja, a nossa multiplicação, porque é o produto, vezes o meu primeiro termo, agora menos o meu segundo termo. Ok? Então, pensem bem, o meu primeiro termo é todo n mais 7, tá? Professor, eu posso deixar assim? Não, agora a gente vai fazer o que der para fazer de cálculo. O que dá para fazer de cálculo aqui? Ó? Eu vou tirar o parêntese, tá? Este parêntese aqui, ó, eu vou retirar. Tá? E observa aqui, se eu retirar ele, eu vou ter um cálculozinho aqui que eu posso fazer. São dois números, os dois não possuem variáveis, então é um cálculo que eu posso fazer. Então, n mais 7 mais 1, n mais 8. E n mais 7 menos 1 é n mais 6. Ok? Então, se eu pegar n mais 8 vezes n mais 6, eu vou voltar para a minha outra forma lá de cima. Eu vou voltar para n mais 7 ao quadrado menos 1. Ok? Então, aqui só o que já estava, né, escrito aí em cima. N mais 8 vezes n mais 6 é a forma fatorada de n mais 7 ao quadrado menos 1. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima. Escrever a expressão a ao quadrado menos b mais c ao quadrado. Ó, vamos lá novamente. Quem é meu primeiro termo? Tá? Isso aqui eu quero escrever ele na forma de uma multiplicação, ou seja, eu vou precisar fatorar. Ok? E observe que ele é a diferença de 2 quadrados. Ó. Diferença menos de 2 quadrados. Tá? 2 termos elevado ao quadrado. E quem é o meu primeiro termo? É meu primeiro que está elevado ao quadrado. Aqui é o a. Tudo bem? Então, meu primeiro termo aqui é a. E quem é o meu segundo termo? É o meu segundo que está elevado ao quadrado. Novamente aqui, ó, entre parênteses, né? Porque vai ter mais de um termo aí dentro. Então, meu segundo termo vai ser b mais c. Ok? Então, observe, quem está elevado ao quadrado é o b mais c. Tá? Então, o que a gente já aprendeu?
que a gente tem que passar eles para o produto da soma pela diferença. Então vamos lá, vamos fazer igual como a gente fez agora há pouco. Quem é meu primeiro termo? Meu primeiro termo vai ser o A. Não esqueçam, a gente não coloca o ao quadrado, tá? Quando a gente está falando de termo. E quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo vai ser B mais C. Basta eu tirar o ao quadrado. Tá? E como é que a gente calcula aqui? Como é que a gente passa aí a diferença do quadrado, diferença de dois quadrados para o produto da soma pela diferença? A gente vai, ó, primeiro termo, segundo termo. Ok. Então, é o meu primeiro termo mais o meu segundo termo. Observe que eu estou marcando o primeiro termo de azul e o segundo termo de vermelho para vocês acompanharem melhor. Certo? Vezes, não pode esquecer, o meu primeiro termo, como aqui no primeiro eu usei mais, agora eu vou usar menos. Então, menos o meu segundo termo, que é B mais C. Fica assim? Não, agora a gente vai tirar os parênteses. E como é que a gente vai fazer para tirar os parênteses? Ó? Vamos aí somente se atentar, eu vou até apagar aqui para você visualizar melhor os sinais na frente do parêntese. Por quê? Porque observa que tem um sinal, somente o sinal na frente do parêntese. Tá? E o que a gente faz quando tem um sinal na frente do parêntese? Se o sinal for positivo, ok? O que vai acontecer? Nada. A gente só vai tirar o parêntese. Por isso que aqui, ó, no meu primeiro termo, observe que não aconteceu nada. Ficou A mais B mais C. Tá? Eu simplesmente só excluí aqui o parêntese e tudo resolvido. Porém, se na frente do parêntese for um sinal de menos, o que vai acontecer? Todos os sinais dentro do parêntese irão mudar. Lembrando, os sinais dos meus termos de dentro do parêntese. Tá bom? Por que, professor, que eu tenho que enfatizar os termos? Porque, por exemplo, você poderia dizer, aqui não tem sinal na frente do B, mas o meu B eu sei que ele é positivo. Só que eu também sei que quando é positivo não precisa aparecer. E aí o que vai acontecer? Todos eles vão mudar. Então o B, que era positivo, ficou negativo, ok? E o C, que também era positivo, também ficou negativo. Tá bom? Então aqui a gente já consegue ver qual é a forma da multiplicação, né? Aqui na forma de uma multiplicação. Tá? Só que, assim, a forma fatorada da expressão A ao quadrado menos B, menos B mais C ao quadrado é A mais B mais C vezes A menos B menos C. Ok? Tá bom? Então, entenderam já como é que funciona, né? Sempre a gente vai resolver do mesmo jeito. A gente vai ter dois termos elevado ao quadrado. Tá bom? E aí a gente vai passar ele para a forma de multiplicação, que é o produto da soma pela diferença. Vamos aqui acompanhar mais um exemplo. Ó, vamos colocar aqui um x ao quadrado menos 25. Ó, não vou deixar o segundo termo ao quadrado. Por quê? Porque aí a gente vai primeiro encontrar qual é o número que é elevado ao quadrado, vai dar 25. E aí, qual será o número que é elevado ao quadrado, vai dar 25? Eu sei que 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado, 16. E 5 elevado ao quadrado é 25. Olha aí, consegui descobrir que 5 elevado ao quadrado é 25. Ó.
Já conseguiram já perceber como é que a gente vai resolver? E agora? Agora eu vou passar para o produto da soma pela diferença. Como é que eu passo para o produto da soma pela diferença? Eu já vou abrindo meus parênteses. E aí, ó, agora já está claro de ver que eu tenho um quadrado menos outro quadrado. Tá? Então, eu coloco o meu primeiro termo mais meu segundo termo vezes o meu primeiro termo menos o meu segundo termo. Professor, se eu colocar primeiro menos e depois mais, não tem problema nenhum. O resultado será o mesmo, tá bom? Então, não vai interferir em nada. Você pode botar x mais 5 vezes x menos 5 ou x menos 5 vezes x mais 5, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Vamos colocar aqui mais um exemplo. Bora mudar um pouquinho a letra agora, bora botar um y. Y ao quadrado, menos 49. E agora? Y ao quadrado menos 49. Novamente, eu não coloquei um ao quadrado já pronto aí, para dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 49. Hein? E agora? Então, até o 5 eu já tinha feito, né? 5 vezes 5, 5 ao quadrado, 25. E aí? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. E 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos 7 ao quadrado. E agora, novamente, ó, facinho da gente ver que a gente tem a diferença de dois quadrados. Um quadrado de lado y e um quadrado de lado 7. E sempre que a gente tem aí a diferença de dois quadrados, a gente pode fazer como produto da soma pela diferença. Tá? Eu vou até inverter aqui o que eu sempre faço, mais, depois boto menos, né? Vamos mudar agora. É o primeiro termo, y, ok? Menos o meu segundo termo, 7, vezes meu primeiro termo, y, mais meu segundo termo, 7. E prontinho, resolvido, tá? Então, entenda, não tem, pessoal, segredo nenhum, ok? A gente sempre vai ter, ó, dois quadrados, e desses dois quadrados, então, a gente pode fazer, né, na forma de multiplicação, fazendo a nossa fatoração aí, ok? Então, tanto faz você colocar primeiro o menos e depois o mais, tá? Observe que no de cima eu coloquei, ó, primeiro o mais, depois o menos. E no de baixo eu coloquei primeiro o menos, depois o mais. Por quê? Porque não vai interferir em nada. Bora ver agora um pouquinho mais difícil? Vamos dar uma dificultada aqui. Ó, agora eu vou colocar um número com uma letra. Tá? E além disso, né, para a gente dar uma mais facilitada ainda, né, para não dizer o contrário, eu vou fazer o seguinte, ó, 0,25. Pronto. Agora a gente aumentou a dificuldade para a gente conseguir resolver todos os cálculos que a gente vê daqui para frente. Tá? Então, 4x ao quadrado menos 0,25. E agora, professor, isso são dois quadrados? Não sei. Será que se a gente pegar o 0,25, a gente consegue encontrar um número ao quadrado que dê 0,25? Professor, agora ficou difícil, né? Porque número com vírgula eu não sei como calcula. Você consegue fazer alguma associação deste número com esse aqui que a gente já fez aqui em cima? Fácil, né? Dá para saber que aqui agora só tem um 0, na frente.
e nós temos duas casas decimais. O que significa que já que tem duas casas decimais? Significa que um número que eu posso levar ao quadrado, ele vai ter uma casa decimal apenas. Tá? Ele só vai ter uma casa decimal. Professor, por que vai ter somente uma casa decimal? Porque se aqui esse meu número tem duas, tá? O meu número que eu vou levar ao quadrado vai ter a metade dessa quantidade. Então, a metade de 2 é 1. E agora sim, se começa com 0, eu já boto meu 0 aqui na frente. Tá bom? Porque isso também não vai alterar. E aí, qual é o número agora que é elevado ao quadrado? Vai dar 25, que a gente já fez aqui em cima. É 5. Então, eu sei que 0,5 ao quadrado é 0,25. Ok? E aqui o outro. E agora? Como é que a gente vai fazer? Porque agora eu tenho um número e uma letra. E agora, que o 4 não está elevado ao quadrado? Não está, mas pode estar. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 4? 2. 2 ao quadrado é 4. E aí o meu x já está ao quadrado. E agora sim, eu possuo a diferença entre dois quadrados. Se aqui eu possuo dois termos, os dois precisam estar elevados ao quadrado. Tá bom? Então, não se confundam. Não vão querer passar o 4 para baixo e manter apenas o x, porque o x está elevado ao quadrado. Ok? O 4 também precisa ser colocada na forma de potência, tá? Na forma do ao quadrado. Então, aqui nós temos nosso primeiro quadrado. Eu posso também representá-lo desta forma aqui, 2x ao quadrado, tá? Menos 0,5 ao quadrado. Ou seja, posso fazer de uma forma ou posso fazer de outra. Posso deixar igual como está no de cima? Posso, desde que eu não me confunda na hora de separar os meus termos, tá bom? E aí eu vou colocar na minha forma de produto da soma pela diferença. Quem é meu primeiro termo? 2x. Mais, quem é meu segundo termo? 0,5. Vezes, quem é meu primeiro termo? 2x. Agora é menos. E quem é meu segundo termo? 0,5. Tá bom? Então, tanto faz se eu usasse o de baixo ou o de cima, tá? O resultado ia ser o mesmo, tá? 2x mais 0,5 vezes 2x menos 0,5, tá bom? Então, entenda, pessoal, a gente sempre vai resolver aí esse tipo de fatoração da mesma maneira. Primeiro, você vai verificar ali para deixar quadrado tanto o primeiro termo como o segundo termo, tá bom? Vai ter um sinalzinho ali de menos no meio. E aí você vê quem é o primeiro termo, quem é o segundo. E aí você passa para a forma de produto da soma pela diferença. Primeiro termo mais segundo termo, vezes primeiro termo menos segundo termo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aprendido e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!